Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, né, Terapia na Prática. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre transtorno de personalidade narcisista. Antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Ananda Oliveira, sou psicóloga clínica, sou especialista em psicologia hospitalar, especialista em terapia cognitivo-comportamental e formação em obesidade e emagrecimento com base no protocolo de Oxford. Sobre o transtorno de personalidade narcisista. Antes de falar um pouco sobre o transtorno de personalidade narcisista, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão, né, do transtorno de personalidade, tentar entender um pouquinho como funciona. Primeira coisa que é importante a gente entender que a personalidade ela abrange tudo aquilo que define os padrões de uma pessoa, né? No que diz respeito aos seus sentimentos, aos seus comportamentos, aos seus pensamentos. Além disso, ela exerce um forte efeito nas estratégias adotadas, né, pelo indivíduo para ele se adaptar a qualquer tipo de contexto. Então, esses padrões, eles são formados a partir da infância, por meio de influências genéticas, influências ambientais e sociais, porém, elas consolidam-se, né, aproximadamente ali na adolescência. Então, apesar, de não ser fixa, a nossa personalidade, ela molda diversas atitudes, né, de uma pessoa, ajudando também nessa identificação. Então, no entanto, quando ocorre, né, alguma interferência nesses mecanismos de comportamento, é necessário ter uma atenção muito maior. Afinal, uma das causas, né, pode decorrer de transtornos que afetam a cognição e a forma como a forma como a pessoa ela acaba ali se relacionando tanto consigo mesmo como com as outras pessoas e com aquele ambiente. Então, são esses casos que são chamados de transtornos de personalidade. Esse é o nome dado, né, ao distúrbio, né, de ordem psiquiátrica, que é capaz de alterar padrões de comportamento e de pensamento de um indivíduo de modo repetitivo e prejudicial, né, ao bem-estar da própria pessoa e também ali do seu ciclo social. No entanto, sobre a questão do transtorno de personalidade narcisista, que é onde nós vamos ficar de fato mais concentrados aqui nessa aula, por assim dizer, né? Trazendo um pouco, compartilhando um pouco do meu conhecimento como psicóloga clínica. Então, o que a gente consegue entender como transtorno de personalidade narcisista é que na verdade, ela é um dos vários, né? É um transtorno que é um dos vários dos tipos de transtornos de personalidade. Ela trata-se de uma condição mental em que as pessoas ela têm um senso muito inflado, né, de sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e de admiração, né, que é muito excessiva, né, geralmente, tem os relacionamentos muito conturbados, existe a questão da falta de empatia pelos outros, né, que é muito característico também do narcisista, mas por trás, né, como se fosse uma máscara mesmo, onde as pessoas que são narcisistas, meio que elas se escondem, então, por trás dessa máscara, né, de extrema confiança, o que a gente consegue perceber é uma autoestima muito frágil, né, e que ela é muito vulnerável à menor crítica que seja, tá certo? Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre os critérios diagnósticos baseados no DSM, tá? Então, existem todos esses critérios, onde entenda que isso daqui são importantes para poder fechar um diagnóstico. Não necessariamente precisam ter todos esses critérios. Entende-se que tendo apenas 5 desses, já é realmente ali considerado, né, importante para ter uma relevância muito importante para que a gente entenda como um possível diagnóstico. Então, um dos primeiros critérios tem uma sensação grandiosa da própria importância. E é exatamente assim que funciona, tá, pessoal? Então, exagera muito nessas conquistas, nos talentos, e ele espera muito ser reconhecido como superior, né? Sem que tenha as conquistas correspondentes. E mesmo que eles não tenham, eles sentem muito essa necessidade. Então, eles têm uma sensação grandiosa da própria importância. Um segundo critério é muito preocupado com
com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza, ou um amor ideal. Então, muito, o que a gente consegue perceber nessa situação é que muitos deles podem até ruminar acerca dessa admiração e desses privilégios, né? E muitas vezes eles se comparam-se, né, favoravelmente a pessoas que são famosas, são pessoas que são privilegiadas. Então, eles têm muito esse encantamento, né, por essas pessoas que têm realmente esse status. Um terceiro critério, acredita ser especial e único, né? Então, o que que a gente consegue entender nesse contexto? É que muitas vezes eles podem se sentir podem se sentir muito surpresos, né? Ou até mesmo desolados, né? Quando o reconhecimento que eles esperam e sentem que merecem dos outros, eles não ocorrem. Então, podem se sentir que não são somente compreendidos por outras pessoas especiais ou de condição elevada, e apenas com elas devem ser associadas, podendo atribuir qualidades como sendo pessoas únicas, perfeitas e dotadas, aquelas com quem nas quais eles se associam, né? Então, a sua própria autoestima muitas vezes é realçada pelo valor idealizado, né? Que conferem àqueles com quem que se relacionam. Então, eles tendem a insistir, né, em ser atendidos apenas por pessoas. É muito característico isso, sabe? É como se eles tivessem sempre que estarem perto de pessoas tops, né? Então, os melhores. Então, muitas vezes, eles querem estar sempre sendo atendidos pelos melhores médicos, acompanhado pelos melhores advogados, ter sempre os melhores instrutores, frequentar sempre os melhores lugares. Então, essa questão mesmo de se sentir muito especial, né? É, enfim, então muitas vezes acontece isso, até a questão de muitas vezes serem ali afiliados às melhores instituições, né? Embora possam desvalorizar as credenciais daqueles que os desapontam. Então, assim, é muito característico do narcisista, né? Um quarto critério que é importante a gente entender, né, que é essa demanda de admiração excessiva. Quando a gente entende sobre essa demanda de admiração excessiva, né, quase invariavelmente, né, muito frágil, né, a sua luta e a sua luta com são grandes dúvidas internas, inclusive, uma autocrítica, um vazio, ela resulta em sua necessidade de buscar ativamente a admiração do outro, né? Então, por muitas vezes, eles podem estar preocupados como quão bem estão se saindo, né? E quão bem favorável em relação às outras pessoas. Eles podem esperar que a sua chegada seja sempre uma chegada muito saudada, né? Como grandes comemorações. E muitas vezes eles ficam até atônitos, né? Quando os outros eles não cobiçam ali os seus pertences. Então, eles podem constantemente buscar elogios em geral, né? Com muita sedução. Então, o que que a gente consegue entender? Que demanda uma admiração muito excessiva. Outro critério importante, apresenta um sentimento, né, de possuir direitos. Essas aqui são expectativas irracionais, né, de tratamento especialmente favorável, né, ou que esteja automaticamente de acordo com as suas próprias expectativas. Então, muitas vezes eles esperam serem servidos, né, e ficam muito atônitos ou furiosos quando isso não acontece. Para vocês entenderem mais ou menos como isso funciona, eles podem supor que não precisam aguardar ali em filas, né? E que as suas prioridades são tão importantes que farão ali uma deferência a eles, né? Então, o que que a gente consegue entender? Vocês estão numa fila, por exemplo, eles não querem saber se outras pessoas têm os seus compromissos. Ele quer furar a fila a qualquer preço, porque ele se entende ali como se os direitos dele fossem bem mais importantes do que de outras pessoas, né? E eles esperam também receber qualquer coisa que desejarem ou sintam uma necessidade, algo que eles almejam ali, independentemente do que isso possa significar para outras pessoas. Um outro critério é explorador em relações interpessoais, né? Eles tiram vantagem de outras pessoas para atingir os próprios fins, né? Então, muitas vezes eles tendem a formar relações de amizade ou romance somente se a outra pessoa parece possibilitar ali o avanço de seus propósitos.
ou, né, ou então incrementar ali sua autoestima de alguma maneira. Então, às vezes aquelas pessoas, elas são ali uma munição para a autoestima deles. Então, em alguns casos, eles tiram vantagem dos outros de modo intencional, né, e proposital, emocional, social, intelectual e até mesmo financeiramente para os seus próprios ganhos, para os seus próprios propósitos. Um outro critério, carece de empatia. Então, muitas vezes, ele reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros, né? Então, eles podem não enxergar o quanto eles ferem os demais, né, com seus comentários, às vezes. Por exemplo, dizer exageradamente a um ex-companheiro, agora eu estou em um relacionamento para toda a vida, trazer isso como se fosse ali um troféu, mas eles sentem muito essa necessidade de mostrar para aquele outro o quanto ele está bem e o quanto aquela outra pessoa não está. Tá? Então, quando reconhecido as necessidades, os desejos ou os sentimentos das outras pessoas, são provavelmente encarados de forma depreciativa, como sinais de fraqueza ou vulnerabilidade, né? Então, a gente consegue entender aqui que muitas vezes eles costumam ter realmente algum grau ali de empatia cognitiva, né? Uma compreensão do ponto de vista de outra pessoa em um nível de um nível talvez intelectual, mas ele não tem empatia emocional, né? Sentindo-se diretamente as emoções ali que a outra pessoa está sentindo. Então a gente entende realmente que de alguma forma acaba tendo um pouco dessa carência, né? Um pouco não, né? Talvez uma quantidade até bem significativa realmente para trazer um sofrimento ali para as relações, dessa falta de empatia. É frequentemente invejoso em relação aos outros, né? Ou acredita que os outros o invejam, tem muito isso, né? Então, eles podem ver com má vontade o sucesso ou os pertences das outras pessoas, sentindo que eles que são os reais merecedores de tais conquistas, de admiração, de privilégios. E um outro critério, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Então, muitas vezes, eles podem desvalorizar grosseiramente as atribuições dos outros, sobretudo quando essas pessoas elas receberam reconhecimento, um elogio, né, por algo que elas fizeram, né, que elas realizaram. Então, com frequência, eles exibem um esnobismo, né, eles desdenham ou até as atitudes ali das outras pessoas. Então, a gente consegue perceber exatamente isso, né, essa questão desses comportamentos. E agora sobre as características associadas, né? Eu trouxe aqui para vocês duas características associadas para a gente poder tentar entender um pouco melhor desse funcionamento, né? Como que isso acontece? Então, que a gente consegue perceber que a vulnerabilidade na autoestima, né, dos indivíduos com transtorno de personalidade narcisista, muitas vezes são sensíveis, muitos são sensíveis a uma crítica, a uma derrota. Então, são pessoas que não lidaram muito bem com esse tipo de situações no decorrer da vida, né? E eles acabam realmente reagindo de uma maneira muito negativa, que trazem vários prejuízos, principalmente para quem fazem parte ali desse ciclo íntimo, né? Ou as pessoas, de certa forma, ali que encontram eles nas relações interpessoais. E as relações também interpessoais, né, são tipicamente prejudicadas por problemas relacionados à autopreocupação, né, o direito, a necessidade de admiração e um desrespeito relativo às sensibilidades dos outros. Então, aqui a gente consegue realmente perceber algumas características associadas ao transtorno de personalidade narcisista. Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas de filmes, né? Todos eles realmente trazem uma percepção bem bacana sobre como funciona o transtorno de personalidade narcisista. Aqui tem o filme Doente de Mim Mesma, que conta a história, né, de uma personagem onde ela tem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, então mostra todo esse funcionamento, a necessidade de chamar a atenção, às vezes ela se coloca numa situação de adoecimento mesmo, para que ela se perceba ali, para que ela seja reconhecida, né? Então, ela a todo custo, ela tem essa necessidade de ser vista.
E temos a série Inventando Ana, também, que traz muito isso, esse comportamento narcisista, essas ideias que ela tem, o quanto, o que ela faz, de certa forma, é uma manipulação, né? Ela tenta ali buscar ali maneiras para que ela realmente consiga realizar o sonho dela, mas traz muito essa característica do pensar em mim mesma, não interessa como os outros estarão, mas eu preciso realmente alcançar o meu objetivo, né? E temos também a série da Beth, né? Dirty John, né? Que traz ali o caso da Beth, onde, no caso, ele é um personagem que tem um transtorno, muito provavelmente ele tem um transtorno de personalidade narcisista. A Beth também tem ali um possível diagnóstico também, talvez tenha ali um transtorno de personalidade borderline, enfim, mas ele é muito característico, realmente, toda a trajetória dele, essa questão do pensar nele, né? A todo custo, né? Então, assim, a questão de se perceber sempre muito bem sucedido, de estar entre as melhores, estar sempre acompanhando aquela das melhores pessoas, dos mais influentes. Lembrando que a gente está falando aqui de transtorno de personalidade, tá? Às vezes as pessoas elas acabam se identificando com alguma coisa que eu tenha falado aqui, e isso não necessariamente faz de você uma pessoa com um diagnóstico, tá? Então, assim, nós temos alguns comportamentos semelhantes de alguma forma, né? Mas é importante a gente entender que nós temos uma série de critérios de avaliação para que realmente consiga chegar nessa definição, né, desse diagnóstico. E é muito importante as pessoas elas terem essa compreensão, tá? Então não vão realmente tentar se diagnosticar aqui por apenas algo que vocês estão lendo pelo Google, né? Então isso é algo muito mais sério. O tratamento é totalmente diferente daquilo que você pesquisa aqui, tá bom? Assim, eu vou tentar falar um pouco mais na frente sobre a questão do tratamento. Sobre livros, né? Eu trouxe aqui para vocês duas opções de livros, tá? Um é do Walter Rizzo, que se chama Amores de Alto Risco, né? Ele, na verdade, não fala diretamente sobre o transtorno de personalidade narcisista. Ele fala sobre como é o se relacionar com uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade. Mas aqui nós temos um capítulo que é voltado somente para o diagnóstico do narcisista, tá? Mas eu acho que vale muito a pena essa leitura, exatamente se você se relaciona com alguém que tenha esse diagnóstico. Um outro é Desarmando o Narcisista. Eu, particularmente, gostei muito desse livro, tá? Ele traz uma abordagem, ele, na verdade, ele tenta trazer ali algumas possibilidades, né, de entendimento de uma psicologia que realmente traz um tratamento realmente eficiente. Então, muitas vezes ele vai muito para a terapia do esquema, que hoje é o que nós temos como um melhor tratamento, né? Apesar de não ter totalmente ali umas evidências conclusivas, por assim dizer, mas temos boas referências para um tratamento que é seguindo a terapia do esquema. Então, se você também se relaciona com algum narcisista, eu também deixo aqui essa outra opção de livro, né, que eu acredito que vai te ajudar bastante a entender um pouco melhor, até mesmo o seu funcionamento. Antes disso, deixa eu só. Pronto. Eu quero só aproveitar, eu falei sobre aquelas dicas de livro, para falar um pouco sobre a questão do tratamento, né? Então, o tratamento para o transtorno de personalidade narcisista, ele é mais difícil, tá? Porque até o narcisista ele se submeter a uma terapia, né, já que ele tem muita dificuldade de vinculação, então tem uma dificuldade muito grande em reconhecer o transtorno. Então, eles não acham, por exemplo, que querer a todo custo ser muito bem-sucedido, ser melhor do que o outro, seja um problema. Muito pelo contrário, eles acreditam que isso seja, inclusive, uma qualidade, né? E o transtorno de personalidade, geralmente eles são egocitônicos, mas tem alguns que são ainda mais difíceis, né? Como o narcisista, por exemplo. Para vocês entenderem um pouco o que seria o transtorno egocitônico, é quando o indivíduo ele acredita que aquilo que parece ser um problema para os outros é só o jeito deles de ser, né? É a forma dele de ser. E quando o indivíduo ele pensa assim, é muito difícil, né? Pois as pessoas só buscam tratamento, né, se ela reconhece
que de fato ela tem um problema, tá? Então, muitas vezes, nessa situação, quem geralmente busca um acompanhamento são as pessoas que se relacionam com elas, né, com o narcisista. Geralmente as pessoas costumam até falar que são as vítimas do narcisista, seja qualquer pessoa, tá? Pode ser mãe, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o amigo, pode ser o namorado, a namorada, o marido, a esposa, enfim. Então, geralmente quem busca um acompanhamento, geralmente são as pessoas que acabam tendo que lidar de alguma forma com aquela pessoa próxima, né? Então, aqui eu tentei colocar aqui para vocês, ainda existe a possibilidade do tratamento, né? Como eu coloquei, que a terapia do esquema ela consegue atender bastante os objetivos em relação a um bom tratamento para um transtorno de personalidade narcisista, mas como eu coloquei, dificilmente uma pessoa com o diagnóstico ele vai buscar acompanhamento, tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aqui para vocês alguns critérios, realmente, para que vocês consigam ter uma melhor compreensão sobre o diagnóstico. Todos esses critérios foram baseados no DSM, né, que é o nosso manual de referência mesmo sobre os transtornos mentais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E já aproveitam aqui, dão uma curtida, acompanhem o nosso canal, que nós vamos estar trazendo bastante novidades, tá certo?